Houve momentos antes, houve dias antes, para que hoje assim acontecesse. Nós cremos que o Senhor, conforme nós cantamos aí agora, o Senhor está vivo. Mas até chegar esse momento da vitória garantida, porque a vitória ela só foi garantida após a ressurreição. Se Jesus não estivesse ressuscitado, Paulo disse que em vão seria a nossa fé. E nós glorificamos a Deus porque nós somos a única religião no mundo que podemos dizer que o nosso líder está vivo, que o nosso Senhor venceu a morte. Então nós somos a religião mais privilegiada da face da terra, porque o nosso Senhor, o nosso maior líder, o nosso maior exemplo, Ele está vivo. Conforme eu disse antes aqui, hoje não será aberto a perguntas, apenas as meditações particulares aí, tá? Devido ao tempo que cada pessoa aqui terá. Então vamos lá, irmãos, eu quero deixar uma breve introdução aqui com alguns momentos. Sabemos, algumas igrejas fizeram esse culto ontem, outras fizeram na sexta, né? O culto das 7 palavras de Jesus na cruz. Mas nós escolhemos fazer hoje, após o nosso café da manhã na nossa escola bíblica. Eu quero destacar alguns momentos, não precisam, se você quiser, só para acompanhar com os olhos aí, em Mateus 26, eu gosto muito da forma que Mateus narra também, alguns momentos da vida de Cristo, ou melhor, os momentos finais, até que ele chegasse à cruz. Então nós vamos pegar aí basicamente a partir do versículo 36, somente os subtítulos, e nós não vamos ler textos. No versículo 36, vai nos mostrar, de Mateus capítulo 26, no versículo de número 36, vai se iniciar o momento de Jesus no Getsêmani. Aquele momento onde Jesus ora, onde Jesus leva com ele 3 irmãos com ele, e leva-os a um particular, e os convida a orar com ele. E no versículo de número 38, ele vai dizer: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Então Jesus, ele já estava, nós pregamos um sermão aqui há pouco tempo sobre isso, Jesus já estava orando, e a oração, ela precede as lutas, as adversidades. Jesus já estava se preparando, então Jesus no Getsêmani, Jesus já começava a preparar o seu espírito, e também o seu corpo, para aquele momento. Aí no versículo 36, do capítulo 26 de Mateus. Agora, já no versículo 47, se você perceber assim que Jesus termina de orar, Jesus vai até os discípulos, finalizando aí, quando chegamos no versículo 46, Jesus chama esses discípulos e fala: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Judas se aproximava com os soldados para prenderem Jesus. Agora Jesus é preso, Jesus é levado para o sinédrio. A partir do versículo, Jesus é preso, começa no versículo 47 e vai até o versículo 56. Prenderam Jesus ali, ele ainda no monte recebe o beijo da traição, é levado pelos soldados. Em meio a isso acontece aquele episódio de Pedro cortar a orelha de um soldado. Jesus vai lá e coloca a orelha dele no lugar, o cura daquela enfermidade causada pela a postura de Pedro. E vamos até o versículo de número 56. Agora Jesus é levado, no versículo 57, Jesus é levado perante o sinédrio para ser julgado. E ali agora o sumo sacerdote, onde ele havia reunido os escribas e os anciãos para começarem ali a acusação. Mas eles sabiam que eles poderiam fazer as acusações, mas eles não tinham condições de condenar Jesus. O que eles fazem? Pulamos agora para o capítulo de número 27, onde Jesus agora é levado a Pilatos. Versículo 27
vai nos mostrar aí até o versículo, do capítulo 27, do versículo 1 até o versículo de número 26, quando finaliza-se o momento de Jesus perante Pilatos ali. Jesus foi entregue, agora ele não tinha conversado ainda com Pilatos, agora no versículo 11 ele está frente a frente com Pilatos, e vai findar-se no versículo de número 26, quando Pilatos solta Barrabás, e ali começa, eles já tinham batido em Jesus, eles açoitaram ele, e ali Jesus é entregue para ser crucificado. Jesus é entregue para ser crucificado. Agora no versículo 27, Jesus é entregue aos soldados. E ali um monte de coisa vai acontecer, vão escarnecer-se dele, vão zombar dele. Até que, enfim, ou melhor, nesse meio do caminho, um homem é chamado para levar a cruz juntamente com Cristo. Eles obrigaram ele a carregar aquela cruz. E agora no versículo de número 33, nós estamos agora no ápice da condenação, agora nós estamos na consumação daquele julgamento. Agora no veredito final, agora Jesus é crucificado. Mas não parou simplesmente na crucificação. No momento da crucificação, em um pequeno período de tempo ali no início da crucificação, e quando Jesus é levado àquela cruz, quando Jesus é pregado naquele madeiro, algumas coisas aconteceram ali. Algumas coisas aconteceram. E é sobre essas coisas, e que coisas foram essas? Que é conhecido como as 7 palavras da cruz. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele cita que aquele foi o melhor e maior discurso da história. O melhor discurso de todos, o maior discurso de todos da história. As 7 palavras da cruz. E o que acontecera? O que seriam? Quais os significados dessas 7 palavras? Quais as lições que nós tiramos para as nossas vidas sobre as 7 palavras da cruz? E é sobre elas que nós vamos falar. É sobre as 7 palavras da cruz, onde nós iremos falar um pouquinho de cada uma delas. E cada pessoa que eu chamar aqui na frente, essa pessoa terá, no máximo, não precisa gastar o tempo todo se não quiser. É o que Deus colocou no seu coração, aquilo que você preparou. Tá? Só não pode ultrapassar 10 minutos, ok? Nós vamos ter a primeira palavra da cruz, a palavra de perdão. Quero convidar aqui a pessoa responsável pela palavra de perdão para estar falando para as nossas vidas. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém? Com muita alegria, né? Poder compartilhar essa palavra, a primeira palavra da cruz, perdão. Queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia comigo, lá no livro de Lucas, capítulo 23. Versículo 34. Vamos ler a partir do 33, né? Amém? Todos encontraram? Quem achou, diga, achei. Amém, glória a Deus. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Disse Jesus, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Amém? Vamos ficar com esses versículos. Eu sempre que vou estudar sobre algum tema, eu gosto de destrinchar bastante. Porque quando nós pegamos a origem da palavra, a chance de nós termos um entendimento maior a chance de nós termos um entendimento muito maior, né?
Então eu fui na língua original. Primeiro no hebraico, depois no grego. E no hebraico, perdoar significa nassar, que significa levantar, levar embora, carregar, tomar como jugo, assumir a culpa do outro, tomar sobre si. Isso te diz alguma coisa a respeito do dia de hoje? Jesus, quando estava com seus discípulos, lá em João 3,14, ele disse: convém que o Filho do Homem seja levantado. Parafraseando essa frase, né, isso que Jesus disse, é o seguinte: convém que eu seja crucificado, convém que eu ressuscite, para que vocês tenham a graça, para que vocês tenham a salvação, para que nós, né, tenhamos a remissão dos pecados. Mas isso era Jesus falando para os discípulos. Porque se assim não fosse, como diz o pastor, seria em vão a nossa pregação, seria em vão a nossa crença, né? Então, se estamos aqui é porque ele foi levantado. Então, a palavra perdão, ela tem na sua essência, ela tem na sua raiz, ela carrega aquilo que ela se propôs a fazer por nós. Aquilo que Jesus propôs fazer por nós. Bem? E outro significado interessante que eu achei foi o significado etimológico da palavra perdão, que vem do latim, que significa perdonare. Ação de perdoar, ou seja, de aceitar ou pedir perdão, desculpas, se redimir em relação a algo errado. A palavra perdão aparece 45 vezes no Antigo Testamento. Olha só que interessante. 17 no Novo Testamento. E 18 como forma imperativa. Muito interessante. No grego, existem 2 vocábulos para a palavra perdão. Eu não sei pronunciar, mas vou falar da forma que eu sei. Afieme, deixar de lado. E apolo, libertar, colocar em liberdade. Quando nós vemos esses significados, nós entendemos com mais profundidade aquilo que realmente Jesus Cristo fez na cruz por nós. Ele assumiu a nossa culpa, ele assumiu o nosso lugar, ele levou sobre ele, né? Porque a gente fala, por muitos anos eu ouvi, porque o Senhor Jesus levou sobre si as nossas culpas. Levou. Mas será que a gente entende isso verdadeiramente, no profundo? Será que verdadeiramente nós conseguimos sentir que Ele levou sobre si a nossa culpa? Ou será que de vez em quando a gente vai lá com o chicotinho e dá uma... Não, eu fiz... Porque quando você faz isso, você está anulando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Né? Porque Ele levou. Está cancelado. Nesses significados, nós podemos entender melhor o que Cristo fez por nós. Existem 15 sinônimos da palavra perdão. Desculpa, absolvição, remissão, indulto, escusa, misericórdia, isenção, expiação, graça, mercê. Anistia, vênia, relevamento, relevação e indulgência. Ainda, né, no significado etimológico, perdonare, que o prefixo per significa total, completo. Imagine, se a gente for pegar pelo significado, né, da palavra, etimológico da palavra, perdão. Per significa total, completo. O que Jesus fez por nós é completo, não precisa de mais nada. Foi total, foi suficiente. Não precisa de fitinha no braço, não precisa de mais nada. Está consumado, está feito. Foi perfeito. Foi total. Donare, dar, entregar, doar. É lindo demais esse significado. Total. Donare, dar, doar. Doação total. E aqui eu quero pegar emprestado um conceito da química para ilustrar um pouco melhor essa questão do perdão. Baseado no conceito da química, quando tem lá os produtos químicos. Tem alguém de química aqui? Que faz química, que estuda química?
Ixi, falar besteira, eu tô perdida. Mas me ajuda se eu estiver errado, tá, Emerson? Quando você vai, quando tem os produtos químicos, por exemplo, óxido, ele é a forma mais simples do composto ali, né? Quando vai lá, tem o dióxido, aí vai aumentando as moléculas de oxigênio, confere? Quando chega no peróxido, é um máximo de oxigênio dentro daquela molécula, confere? Glória a Deus, passei vergonha. Imagine que esse prefixo per é o máximo que se pode colocar dentro de algo. O per é o limite, né? Se nós formos pegar aí, por exemplo, alguma coisa que é feita, quando você fala perfeito, está no máximo, né? E se nós formos considerar o que Jesus fez, né? Ele fez por amor, porque lá em João 3,16 fala que ele amou, Deus amou. O amor é o contrário do egoísmo. O amor doa, o egoísmo recebe. O amor em grau máximo perdoa. Amor, perdão é amor. E aí nós podemos entender porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus Cristo para que aí nós podemos entender porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe. Vamos meditar nesse conceito. Perdão é o grau máximo de amor. Foi essa é a tal maneira que nunca nós conseguimos mensurar e nem nunca conseguiremos. Amém? Deus abençoe. Boa Páscoa, bom domingo.